Vocês não acreditam que a gente está olhando para o abismo, que a gente está vendo que a gente vai chegar num momento que a gente vai cair, né? Mas vocês não acreditam que existe um movimento contrário a isso também? Por exemplo, existe colégios cristãos, existem famílias mais estruturadas, numerosas. Vocês não têm essa visão também ou não? Eu Com tenho, certeza. e eu penso assim, né? Porque a mídia faz um estardalhaço, então parece que é muita gente a favor dessa agenda, mas isso não é a verdade. Entende? Uhum. Então, para a gente ter essa consciência de que não tem mais o que fazer. Ah, a gente está perto do abismo, a gente vai cair. Só que isso não é a verdade. Nós somos um país conservador. E muita gente está lutando pela moral e os bons costumes e pelo senhorio de Cristo. Uhum. Seja no catolicismo, seja no evangélico, tem muita gente lutando. Só que a mídia vai contrária. Então, dá a impressão que a gente é uma formiguinha no meio do oceano. E isso não é verdade. O movimento contracultural é muito É grande, muito forte no Brasil. grande, entende? Só que não parece. Uhum. Só que é isso que ainda tem segurado as bases, que não tem soltado tudo. Porque se as pessoas soubessem os danos que trazer uma criança para a transexualidade, o maior índice de suicídio está no meio deles, na vida adulta. Por quê? Porque existe uma natureza que não dá para ir contra. E quando uma criança neurologicamente não tem a menor condições de decidir se é menino, se é menina, entra nesse campo, quando adulto, ele não dá conta. Eles jogam a culpa na sociedade porque diz que a sociedade não aceita e Exatamente. a única visão que eles têm é de te tirar a própria vida. Mas Só que a ciência vai contrário a isso. A própria ciência vai contrário a isso. Entende? Então, assim, a gente precisa falar. E a gente não é a ocupar minoria. espaços, né? Ocupar espaços. A começar nas universidades e posteriormente na mídia, é um desmonte, né? Que é de cima para baixo. E é muito forte hoje. Inclusive, é o que se ouve de comentários, né? De grandes influenciadores da comunidade LGBT, que eles perderam muita força. Perderam muita força. E é uma coisa que eles mesmos afirmam, né? Nossa, os caras estão voltando com força. Parece que tá pior. Vamos ter que fazer o trabalho tudo de novo. Tem cada vez mais conservador. Mulher Amém. querendo ser esposa, dona de casa e tal, né? Então, você vê os próprios grandes, né? Assim, celebridades posta que estão fazendo devocional, vão numa igreja de domingo, né? Então, por mais que a gente tenha as nossas ressalvas, é uma sinalização de que existe algo, sabe? Que existe algo sendo movimentado, né, diante das pessoas, e é o que ela falou. Apesar da pouca propaganda, afinal, não temos o monopólio da mídia, sabemos que estamos atuando e imagino que é o caso dela, mas é o meu também. Eu sou bastante otimista, né? Eu também, bastante otimista com o futuro do país, com o futuro das crianças. Até porque a população LGBT é 3%. É 3%. Apesar de ocuparem 98% dos... Verdade. Mas a população é 3%. do horário da Rede Globo, mas... Por isso que dá... 3% trabalham lá. Por isso que dá a impressão que é um tantão, né? Que é a grande maioria. Mas não, são 3%. Então, assim... São 3% e tem um percentual disso ainda que é militante. É, Faz um que é menos barulhos... Que é menos ainda, entende? É menos ainda. Só que a mídia tem uma agenda, né? Sim. Então... É até bom a gente conduzir já, a gente tá chegando no final do podcast, pra deixar esperança, né? Porque a gente trouxe uma desgraça aqui. Não, gente, a esperança. É. Jesus Cristo ainda não voltou, então há esperança, entende? E nós temos que apontar para ele de qualquer forma, entende? Sim. Eu sempre falo que o ser humano ele foi feito para adorar. Ele é um adorador por essência. A questão é que ou quem ele está adorando. Então, quando ele não está adorando da forma correta, ele está adorando esse mundo e essas coisas. Então, existe dentro do ser humano uma necessidade de adoração. Então, a gente precisa apontar a adoração correta, que é Cristo. Que é Cristo. Então, assim, há esperança. Há esperança. É isso aí. Eu ia falar o seguinte, você mencionou sobre, só pra finalizar, né? Sobre crianças trans, né? Que você é tudo papagaiada. Tem uma frase que eu sempre vejo na internet, eu acho engraçado, né? Que fala assim, que criança trans e cachorro vegano
é culpa do dono, do pai e do dono. Não é uma frase... Arrumou briga agora com 2 classes aí, viu? Mas vocês já viram esses vídeos já de cachorro vegano? Eu acho mais engraçado. Somos frutos de uma história, entende? Então, toda a percepção, as crenças que a gente carrega, apesar da história não nos definir, mas ela constrói quem nós somos. Então, assim, os pais constroem quem serão os filhos na vida adulta, né? Então, esses pais, até às vezes por monetização, por visualização, por engajamento, estão construindo essas crianças dessa forma, né? Existe um caso na Europa, se eu não me engano, de uns gêmeos que nasceram meninos. E aí fez de uma menina. Isso é muito falado na psicanálise, né? E ele cresceu entendendo que ele era menina. Foi um experimento, né? Foi um experimento. sim. Ele foi feito. Acho que foi. E o que aconteceu? Ele... Uma cirurgia mal sucedida na infância. Exatamente. Tomaram a decisão de mantê-lo como menina, né? Exatamente. Porque teve um problema na infância, numa cirurgia nas suas partes íntimas. E aí criou-se, né? O tempo todo como menina, completamente dentro do esperado, estereótipo e tal. Aí chegou na... Porque não passa de uma construção social. Não teve construção social. Na juventude, na fase adulta, ele falou, não, tem alguma coisa errada comigo. Eu não sou o que dizem que eu sou, sem ninguém nunca ter tocado no assunto com ele, né? E aí, lógico, ele soube da história, enfim, o fim é trágico também. É trágico. Né? Tirou a E própria assim, vida. ele... E o irmão também. É trágico para a família toda. E é trágico porque existe uma natureza. E o mundo está indo contra essa natureza. Tá indo contra essa natureza. Então não tem como dar bom. Não tem como. É verdade. Infelizmente. Tá bom. Então eu pedi para vocês deixar uma mensagem de esperança para todo mundo que tá ouvindo, que acompanhou a gente, né? Não se desesperem, não se descabelem, que ainda há esperança. As portas do inferno não prevalecerão. Amém. Não prevalecerão. E assim, lute, né? Não se submeta a essa agenda, sabe? Conheça a palavra. Conheça Deus e faça o conhecido, entende? Se submeta ao senhorio de Cristo, a partir da palavra, não de influenciador, de pastor famoso, internet, isso tudo é bom, mas não é isso que gera caráter, não é isso que gera responsabilidade, é você conhecer a palavra, é você se submeter a ela e ao senhorio de Cristo. Tem um comentário que eu recebi no WhatsApp de uma ilustre... A ouvinte, a Glaucia, que esteve aqui com a gente no programa, tá participando aqui também. E que está ela... aqui. Eu ia falar, né? Ela falou assim, né, que ela é referência aqui em Ribeirão Preto, porque ela trouxe pra gente aqui pra Ribeirão a lei dos trenzinhos. Quando ela participou com a gente, ela explicou que existe uma lei em Ribeirão, né, para regulamentar a prática dos trenzinhos da alegria, vamos dizer assim, né? E nessa lei, por exemplo, proíbe as músicas de baixo calão, funk, essas coisas assim. Não pode. Né? Mas vai ver se isso aí tá em vigor, né? Se tá valendo. Não tá, né? Por quê? Porque a população... porque a população gosta dessas coisas, né? Então, como é que vai tirar, né? Vai proibir, né? Tá difícil, né? E quando a gente vê os influencers que faz verão no Brasil, você vê que a sociedade está em decadência. A verdade é essa. Né? Quando você vê quem são de fato os famosos e que ditam as coisas... A gente as vê tendências. que a sociedade está em decadência, infelizmente. É isso mesmo. Vitória, fala sobre as suas redes sociais, quem quer te acompanhar, como que faz. Sim, tá nos comentários também, né? Mas reforça aí o seu arroba e tal. Uma das coisas que ela pontuou agora é a nossa luta e ocupação também, né? Porque eles fazem grandes influenciadores, né? De uma andorinha um verão inteiro, porque estão lá, né? Ocupando essas inúmeras áreas da sociedade. Então, eu acredito que cada pessoa foi chamada para se posicionar de uma forma, né? Até a Glaucia, que está aqui conosco hoje, é uma referência em Ribeirão Preto, sempre foi, de proteção à infância dentro da cidade. Nem todos nós fomos chamados a sermos, né, vereadores, ou deputados, ou senadores, como foi o caso de algumas pessoas que eu mencionei aqui, mas todos nós temos frentes de atuação, e cada um fazendo a sua parte na sua frente, com certeza fará grande diferença. É disso, na verdade, que se faz uma transformação cultural, né? Essa mudança e essa vida fiel e piedosa, cada um naquilo que Deus lhe chamou. Então, é preciso ocupar espaços, sejam eles públicos, expostos ou não,
E o meu esforço no Instagram tem sido ocupar um espaço nesse sentido, com esta pauta e outras que possam representar e influenciar para a glória de Deus. Então, eu uso praticamente só o meu Instagram e é o meu nome completo, então Victoria Marconi. Tem 2 hífens no final, mas se você colocar Victoria Marconi, você já vai encontrar. E a ideia tem sido, né, ao longo desse tempo, influenciar e, óbvio, procurar dar um contraponto, muitas vezes, para aquilo que está em voga, como estava este assunto e outros, de forma que, pelo menos entre nós possamos influenciar a vida uns dos outros, né, e trazer, inclusive as redes sociais, né, de maneira aí redentora, no caso, né? Ela pode ser um grande malefício, mas eu sempre digo que para mim é uma ferramenta de aprendizado grandiosa. Muito do que eu estudei, inclusive a respeito desse assunto, foi porque segui as pessoas certas no Instagram, que estavam preocupadas em produzirem conteúdo de qualidade, e isso mudou completamente a minha visão de tudo como um todo, né? De política, de abuso sexual infantil, de erotização precoce, de maturidade, de paternidade, maternidade. Então, seguindo as pessoas certas e tendo quem seguir, né? Os cristãos precisam ocupar, né? Se posicionar, produzir coisa boa, de qualidade. Há muito a ser aproveitado das redes sociais. E esse é o meu esforço, eu acredito que de muitas pessoas que eu sigo, que eu citei aqui, estou sempre recomendando por lá. Então, vamos ocupar e valorizar, né? Aqueles que partilham da mesma visão de mundo que nós, porque os que não partilham estão fazendo a sua parte muito bem, né? Com bastante produção de conteúdo e, na verdade, muita qualidade, né? Pelo menos a retórica, a entrega, a imagem. Nós precisamos, né, trabalhar para isso também, pleitear esses espaços, senão cada vez mais eles os ocuparão e, assim, não vão para trás, só para frente, né? Sim, é isso mesmo. E até deixo como recomendação, quem tiver interesse depois de assistir, no ano passado a Vitória participou do Conversa Paralela lá no Brasil Paralelo, tá? Então pesquisem aí depois no YouTube, tem lá o tema é abuso infantil, tá? Esse assunto também. E a Janaína, fala sobre as suas redes também, Janaína. É só o Instagram, Janaína Zanata. E também posso fazer uma propaganda aqui? Pode. Quem quiser aprender mais sobre como responder biblicamente ao Evangelho, nós temos uma escola de aconselhamento bíblico intencional que trata as demandas do coração humano, né? Então, se você tem sofrido aí com as demandas desse tempo, ansiedade, depressão, falta de perdão, dependência emocional, sexualidade, a escola é para você, tudo a partir da palavra de Deus. Nosso intuito na escola é ensinar as pessoas a irem para a palavra de forma intencional. Não apenas ler a palavra de Deus, mas permitir que a palavra leia elas e confronte, que traga cura, transformação e libertação a partir da palavra de Deus. Então tem lá nas redes sociais. Esqueci de trazer meu livro, que é um devocional intencional de 12 semanas para trazer cura, transformação emocional na vida das pessoas através da palavra de Deus. Esse livro encontra no seu perfil. Tem lá no meu perfil, trazendo luz nas minhas trevas. É o manual para nossa vida, né? A palavra de Deus. Às vezes a gente fica falando desse. Obrigado, André pôs o link aí no chat do episódio da Conversa Paralela. Não vai agora não, Obrigada. espera acabar. Espera acabar. Mas estava Mas dizendo vamos que logo, viu? Tá muito bom. às vezes a gente trata desses assuntos mais espinhosos, as pessoas não se dão conta de que a palavra de Deus é um manual para todas as áreas da nossa vida. E a gente deve glorificar a Deus em tudo que a gente faz. Exatamente. Né? Então se aplica também a esses assuntos como nós tratamos hoje aqui. Meu lema é que a palavra de Deus é eficiente e suficiente para todos os dilemas do coração humano. É isso mesmo.